E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, falta muito pouco para embarcar para Nova York e para Vancouver. Eu tô muito animado porque eu tô esperando essa viagem para trazer muito conteúdo pro canal. Não só pro canal, também para minhas outras redes sociais. Se você ainda não me segue, Facebook, Twitter e Instagram, todos os links na descrição. Como eu sempre digo, é lá que você consegue conversar direto comigo, é lá que eu coloco todas as novidades e um monte de conteúdo exclusivo. Então se você ainda não me segue, tá esperando o quê? Corre lá! Pô, se existe uma coisa que é normal, todo mundo faz, não tem como evitar, é errar. Errar é humano. Porém, o que você não pode é ficar persistindo no erro. E óbvio que com o inglês não seria diferente. Não só o inglês, tudo aquilo que você quer aprender, você tem que errar primeiro. É errando que você aprende. É com os erros que você vê onde você precisa consertar. Mas o que eu vejo que aconteceu comigo e o que eu vejo que acontece com um monte de gente é que esse medo de errar acaba atrapalhando, desencadeando um monte de novos erros e arruinando todo o processo de aprendizado. Aí vira uma bola de neve, você não sabe onde parou, não sabe o que está fazendo, acaba desistindo. E para que isso não aconteça com você, eu decidi trazer esse vídeo com os 5 maiores erros que eu cometi quando eu estava aprendendo inglês, para você evitar, e se você estiver errando da mesma forma, você definitivamente parar com isso. Então bora logo pro primeiro. O primeiro erro que eu cometi e que tenho certeza que muita gente comete é acreditar que gramática não é importante. Na boa, eu já fui aqueles caras idiotas de achar que gramática não é importante e cheguei a brigar com um professor meu da escola, batendo de frente mesmo falando, pô, gramática não serve pra nada. E meu, eu debatendo de frente com um professor, eu não falava nem sequer uma palavra em inglês. Puta que vergonha, mas eu fiz isso, eu fui um cara idiota desses. E poxa vida, demorou tempo, mas eu abri a minha cabeça, coloquei a cabeça para pensar e vi que gramática era muito importante, que eu estava totalmente errado. Só que nesse processo de abrir a cabeça, eu demorei muito tempo, atrasou todo o processo de aprendizado do inglês. Então se você é um desses que acha que gramática não é importante, tá aí o primeiro erro que você tem que evitar. Gramática é importante sim. Depois que eu percebi que gramática era importante, desencadeei o segundo erro. Focar demais na gramática e esquecer que inglês não é só gramática. Mas pô, Marcos, você acabou de falar que gramática é importante, agora você vai falar para não focar na gramática? Pera lá, não tô falando para você não estudar gramática. O que eu tô falando é o seguinte, inglês não é só gramática. Inglês tem diversas outras coisas que você precisa aprender em conjunto, como speaking, listening, accent, vocabulário e todas as outras parafernálias que o inglês exige. Do que adianta você fazer igual eu fiz, e esse foi o meu erro, focar tanto na gramática, eu fiquei tão obcecado com isso, que eu queria decorar tudo de um dia pra noite. Mas o que adianta eu decorar tudo isso e não saber falar uma palavra, não ter um vocabulário, uma palavra no vocabulário, não conseguir entender uma palavra do que era dito pra mim? Do que adiantava eu ter tudo aquilo decorado e não saber usar, não ter como usar? Então é o seguinte, gramática é gradativo. Você aprende um pouquinho aqui e agrega o restante do inglês. Você passa para um outro nível, você aprende um pouco mais e agrega um pouco mais do inglês. E assim vai indo. Não adianta você fazer igual eu fiz, querer decorar tudo, que no final você vai perceber que o seu processo de aprendizado está no zero. Daí vem o meu terceiro grande erro no aprendizado do inglês, que é não falar em inglês. Sim, eu caí na estatística do brasileiro que entende muito bem o inglês, mas não fala exatamente nada. Por quê? Porque depois que eu saí daquela obsessão de querer decorar a gramática do dia pra noite e que comecei a estudar com mais organização, com organograma, com mais calma, eu percebi que eu estava deixando a fala de lado, porque eu não encontrava ninguém para conversar em inglês. Então eu estudava bastante, entendia bastante, estava lá focado, até entendia, conseguia me virar no inglês, assim, na escuta, mas na hora da fala eu ficava naquela boa e bela travada do e não saía nada. Esse foi um grande erro. Hoje a minha grande dica para quem está aprendendo inglês é, desde o primeiro momento que você entra em contato com o inglês, fale em inglês. Busque, hoje tem diversas redes sociais, muitos aplicativos que você consegue encontrar pessoas do mundo todo. Então não tem desculpa, fale mesmo em inglês. Como naquela época que comecei a aprender não tinha todas essas ferramentas para encontrar pessoas, foi daí que eu comecei a gravar eu mesmo falando. Eu já tinha uma câmera, já tinha o meu computador com webcam e eu me gravava falando. Então essa é a minha grande dica para você. Eu já falei isso em um vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar, link na descrição. Realmente se grave falando em inglês. Se você não tem ninguém para conversar, essa é a melhor ferramenta que você tem. Você mesmo, seu celular, sua câmera ou seu computador. E disso veio o meu quarto grande erro no processo de aprendizado do inglês, que é
transformar o inglês em algo semanal. Esse com certeza o meu maior erro de longe, você sabe do que eu tô falando, que é estudar só um dia da semana o inglês. Galera, eu fiz muito isso por muito tempo e fui perceber isso depois de muito tempo perdido. Galera, inglês não é só um dia da semana, e não só inglês, qualquer outra coisa, qualquer outra língua que você esteja aprendendo. É preciso foco. E por mais que você não tenha tempo para literalmente sentar, pegar um livro, pegar um artigo, pegar algo para estudar, saiba que o inglês é presente. Pô, você tem um celular, pega uma música, pega um artigo, pega uma notícia para ler, algo para escutar, um podcast, seja o que for. Todo o tempo que você gasta com a língua, todo o tempo que você gasta com o inglês, enfim, você vai estar aprendendo. A cada minuto gasta um novo aprendizado. E eu fui perceber isso depois de muito tempo. Galera, inglês não é só um dia por semana, você tem que estar todo dia em contato. Se força mesmo, que eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo. E não faça como eu fiz, estudar inglês só uma vez por semana, isso não rola, porque é preciso sim ter um contato diário com o inglês para aprender, porque quando você estuda um dia só da semana, na outra você já não lembra onde você parou, vira uma bagunça e você acaba desistindo. Então, foco galera, hashtag inglês everyday, ok? E disso vem o meu quinto grande erro no aprendizado do inglês, que foi perfeccionismo em exagero. Eu sou muito perfeccionista para muita coisa, inclusive Facebook, Twitter e principalmente YouTube. Se não tá do jeito que eu quero, nos mínimos detalhes, eu não jogo no YouTube. Eu já perdi um monte de vídeo gravado por causa disso. E não seria diferente com o inglês. Esse foi um grande erro que eu tive com o inglês, quando eu tava aprendendo, né, o inglês. Porque eu era tão perfeccionista e eu queria o meu inglês tão perfeito que de tanto eu querer ele perfeito, não saía nada. Por quê? Porque eu tinha vergonha do meu inglês. Você tem noção disso? Ter vergonha do seu inglês? Pô, você está aprendendo uma nova língua, você vai ser bilíngue. Você não vai conseguir ser perfeito, você não nasceu com essa língua. E até eu colocar isso na minha cabeça, foi tempo, perdi muito tempo no aprendizado. Por quê? Porque eu queria tudo tão perfeito do dia pra noite, ou da noite pro dia, que eu não conseguia soltar exatamente nada. E acabei ficando no zero do zero do zero. Não falava, não escutava, não entendia e acabei desistindo do inglês. Então coloque na sua cabeça o que demorou muito tempo para eu colocar na minha. Buscar a perfeição é ir pelo caminho errado. Busque melhorar, mas buscar a perfeição, pô, você está jogando seu tempo fora. Vai por mim, por experiência própria. Esses que eu falei aqui agora foram 5 os maiores e mais marcantes erros que eu cometi no aprendizado do inglês. E quer saber o quão ruim esses erros foram para mim? Esses erros foram que eu cometi nas 2 primeiras tentativas de aprender inglês. Por causa de cada um desses, foi que eu desisti na primeira e desisti na segunda. Quando eu coloquei na minha cabeça tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, foi quando eu realmente coloquei o foco e realmente aprendi inglês. Quando eu vi que eu estava errando, quando eu comecei a corrigir meus erros, foi quando eu realmente desencadeei logo meu inglês, destravei logo e aprendi de vez. Então o vídeo foi isso mesmo, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá joinha, compartilha com seus amigos. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Galera, a gente bateu a meta de 3 mil inscritos antes do dia do meu embarque. Eu tô muito feliz, então meu muito obrigado a você que se inscreveu, a você que compartilhou, a você que deu like. E também o meu muito obrigado a você que está chegando agora. Por quê? Porque você vai simplesmente fortalecer cada vez mais o canal e me dar mais oportunidades aqui dentro do YouTube de trazer muito mais conteúdo para vocês. Então não sei nem como agradecer. Meu muito obrigado de coração. E galera, espero que o vídeo realmente tenha ajudado. Vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!